E aí? Doc, bom dia. Olha ele aí. Tudo bem? Doc Comparato para nós é o Luiz Felipe. Luiz Felipe. Luiz Felipe Comparato, né? É. E com C, e com C. Ele certamente não lembra disso, mas eu o conheci residente no Hospital do Servidor do Estado. Aham. Presidente. Rogério Estrela, bom dia. O grande. Eu já era. Bom dia, Rosati. Bom dia a todos. Rogério. Eu já era staff lá no Hospital do Servidor do Estado e você era residente de cardiologia. Cardiologia, é. Mas isso tem tanto tempo, né? Faz 4 anos nisso aí. 73, 74 ele foi residente lá. Eu assumi lá como staff do hospital em 72, depois de um concurso que eu fiz lá em Lutegade. Assumimos lá em 72. Então eu já estava lá quando ele foi residente, eu já era staff lá. Então, 72 você atravessava de barca. De De barca. barca. Zelina, bom dia. De barca. Eu já atravessei muito de barca. Bom dia. Bom dia. Eu morava em Niterói, estudava no Rio. Doutora Zelina. Atravessar de barca. De barca. Meus amigos, eu preparei uma coisinha muito simples, que é as semelhanças e diferenças entre o processo criativo e o curativo. Foi uma coisa que nós conversamos com o Rosati, e ele gostou muito desse tema. Já que eu fui médico, quer dizer, eu continuo com um negócio de dizer que eu fui médico, me irrita um pouco, porque eu continuo médico. Depois de ser consagrado e ter jurado, a gente não deixa mais de ser médico. Eu por acaso, acabei de me salvar. Eu acho que eu fiz medicina para me salvar. Primeiro, do coração. Os cardiologistas, eu mesmo fiz meus testes todos ergométricos. Quando cheguei lá, já tinha tudo pronto para a cirurgia. Vai preparando. Quem é o paciente? Sou eu mesmo. Vamos nessa. E agora a mesma coisa aconteceu, não é? Quando eu fazia a operação da coluna. Mas, enfim. Mas então, eu continuo trabalhando no dia a dia da medicina, porque os fundamentos médicos eles são tão profundos, são tão intensos, que eles permanecem, os pilares permanecem. E isso eu acho que isso é a cerne do nosso bate-papo hoje pela manhã. Bate-papo assim, de café com leite, de café, eu adoro café. Em outras palavras, o Montaigne disse uma coisa muito interessante: nada que é humano me é estranho. Entendeu? Nós vemos as coisas mais estapafúrdias do mundo agora e ficamos perplexos, entendeu? Mas nos parece porque não existe mais o normal, não existe o habitual, era habitual, ou é habitual. Então, o Montaigne nunca foi tão explorado nessa época que vivemos, quando ele disse nada que é humano me é estranho, não é? Recentemente... Ô, Doc, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir ao Marco Antônio, porque há pessoas aqui, claro, aqui todo mundo te conhece, de uma época ou de outra. Você foi meu calouro, você formou em 72, eu formei em 71. Né? Meu calouro e do Marco Antônio, foi residente do Marco Antônio. Mas eu achava bom o Marco Antônio fazer uma apresentação sua, entendeu? Porque há pessoas que não conhecem toda essa história. Né? Eu, por exemplo, conheço você da época lá do Antônio Pedro e depois da sua carreira brilhante como dramaturgo, escritor, roteirista, né? Mas o Marco Antônio acho que poderia fazer uma pequenina introdução, passar a palavra para você, depois você falava e no final a gente faz umas perguntas, que tal?
Vamos fazer assim? Eu acho ótimo. Olha, eu gostei dessa, mas eu fiquei surpreso. Nada do que é humano me é estranho. Você disse isso. Você disse isso. Mas Sim. isso é meio estranho, porque nada do que é estranho me é humano. Né? Mas vamos lá. Então, Marco Antônio, por favor. Bom, então é um prazer enorme estar com esta figura da nossa mídia, da nossa TV, do nosso cinema, e tudo a ver com a gente, um ex-UF, ex-HSE, no tempo áureo, né? Então, Luiz Felipe Loureiro Comparato tem 75 anos, nasceu no ano que eu nasci, 1949, eu nasci em fevereiro, sou mais velho um pouco que ele. Ele é um médico cardiologista, roteirista, escritor, ator, professor, múltiplo em todas essas áreas. Isso é muito importante, porque o Luiz Felipe é uma pessoa absolutamente múltipla e dinâmica, né? Nascido no Rio de Janeiro, e que em 78 ele começou na televisão levado pela mão do grande diretor e ator Zimbinski, com um caso especial chamado E Agora, Marco, que me intrigou muito na época. Eu fui ver quem é esse Marco que o Luiz Felipe, o Doc Comparato, está abordando. Era um bancário insatisfeito com a vida, né? Mas daí em diante ele literalmente ascendeu de uma maneira impressionante, né? Então, por que realmente chama a atenção essa grande figura artística, médica, humana, que é o Doc Comparato? Porque ele fez toda a carreira, ia ser um cardiologista no Rio de Janeiro, extremamente bem situado, dinâmico, um relacionamento fácil com todo mundo, e ganhou uma bolsa de estudos, que eu acompanhei a ida dele, embora à distância, para Londres. Após 3 anos, ele mudou de área. Eu acho que ele foi influenciado e manteve contato com grandes obras inglesas, da dramaturgia, da autoria teatral, enfim, artística inglesa. E aí ele enveredou para essa brilhantíssima carreira dele como roteirista, como autor, professor, diretor, etc., né? Muita coisa eu poderia dizer, não vou ficar falando aqui, porque a bola e a estrela nossa, a grande estrela, é o Comparato, né? Agora, estamos aqui para te escutar, viu, Comparato? Aproveitar o nosso encontro com esse nosso querido colega, premiado, convidado, porque ele é um homem múltiplo da televisão, do teatro, do cinema, escrevendo, lecionando, com inúmeros prêmios nacionais e internacionais, né? E o título da sua apresentação que ele nos trará hoje é Semelhanças e Diferenças entre o processo criativo e o processo curativo. Então, eu passo a palavra adiante e digo que eu estou muito empolgado em ouvi-lo e extremamente feliz em você ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Bom dia, Luiz Felipe, Doc Comparato. Bom dia, Marco. Olha, eu vou te falar uma coisa. Foi uma das melhores mini-biografias que eu escutei da minha carreira, da minha vida. Você podia ser press release, entendeu? Seria um ótimo press release. Podia trabalhar com a imprensa. E realmente foi muito fidedigno tudo o que você falou, entendeu? O que você disse, todos os fatos, todas as coisas, os momentos mais importantes foram assim, realçados por você. E eu agradeço muito essa apresentação. Desculpe, mas é sobre a hora. Eu fiquei com tanto medo do Rosati, a gente começou assim, bem na hora, e começou já a falar, entendeu? Mas falar das brincadeiras, muito obrigado pela introdução, muito obrigado aos presentes também. Eu estava ansioso para começar, porque realmente é muito importante falar. Esse ano eu ganhei o prêmio de roteirista do ano, não é?
E, então, essa conferência para mim, é importante para ter, já que eu conversei com todos os roteiristas do Brasil, gostaria de conversar com um grupo de médicos, como disse, tem fundamento, né? Tem os fundamentos da medicina continuam dentro de mim até hoje. Jamais foram abalados, né? Pelo contrário, né? Eles foram sendo até usados, né? Já que eu fiz uma série chamada Mulher, né? Que eram duas ginecologistas, né? E fiz também uma série da Malu, também, sobre negócio de câncer de peito, etc. E tal. Então, eu tive muito contato, vamos dizer, com essa parte médica, que era um pouco até longe de mim, ginecologia e obstetrícia. Mas foi importante. Tudo que eu fiz, eu acho que a medicina foi fundamental. Quanto a essa transformação de médico para escritor, tem 2 pontos que eu queria falar com vocês. Primeiro, essa minha experiência. Eu não sei, de repente, eu tive um momento assim de reflexão na minha vida, entendeu? Lá, talvez pela solidão, eu me lembro perfeitamente que fui para a Irlanda. Lá na Irlanda, tempo lá na Irlanda, e uma casa muito simples, aquelas praias lindas na Irlanda, até levava os cachorros para andar pela praia, uns momentos de reflexão na vida, de transformação interna, que eu vi que realmente eu ia ser infeliz se fosse médico, porque eu tinha alcançado tudo que um médico podia ter alcançado em termos, né? E dali eu não teria mais nada interessante para me fazer. Então, eu tive esse momento de pensar que então eu vou começar a escrever. Realmente não escrevi nada sobre medicina durante muito tempo só. São outro tipo de coisa. Mas vamos lá. Então essas coisas, né? O criativo e o curativo, que eu queria voltar a Montaigne, né? Que disse nada que é humano me é estranho, né? A gente na vida está acostumado a ver coisas estranhíssimas, né? Eu realmente passei agora por uma cirurgia e eu fiquei naquele elo mais fraco da corrente, o paciente. Como ele disse, meu nome é Luiz Felipe Loureiro Comparato. E não adianta você dizer que é Doc Comparato. Eles pegam o seu Loureiro. Eu não sei por que eles pegam o seu Loureiro. Eu sou o seu Loureiro, não sou nem Luiz Felipe, nem Comparato. Eu sou Loureiro, porque acho que o computador não dá para até lá. Fica o seu Loureiro, entendeu? Então, eu fiquei internado. E aí eu perguntei, mas por que aqui eu não sou Doc Comparato? Em todo lugar eu sou Doc Comparato, eu não sou, né? Antigamente, a gente tinha nome, né? Atualmente, nós somos números e sobrenomes, somos letras. Quando entramos no hospital, é muito curioso isso, porque vivemos um novo Kafka, né? A gente necessita agora de códigos, senhas, números, CPFs, NPJs, são vários números, várias siglas, por todo o tempo, né? Como se fosse um labirinto de números e letras e siglas. Nós temos que decorar atualmente. Completamente um novo Kafka, entendeu? Então, só para atrapalhar, eu dizia que era médico cardiologista, mas isso não adiantou nada, absolutamente nada. Então, isso me deu uma revelação de eu rever a posição do paciente. Me lembro que, na nossa época, eu tive, inclusive, a oportunidade de conhecer, tinha até uma cadeira, uma matéria que eu ouvia falar, ou pesquisava um pouco, chamava Relação Médico-Paciente. Até veio da Universidade do Rio Grande do Sul,
e era um trabalho do Abramovich. Ele que começou a lançar esse livro, essa relação, e porque essa relação médico-paciente é fundamental, é muito importante, né? Então, nesse momento, eu vi que a relação médico-paciente, eu tratei com vários médicos, também tem que ser revista atualmente. Antigamente, a consulta era de graça, hoje é um assalto, a ética foi para o ralo, o médico, mesmo que o outro seja médico, ele não dá a mínima importância para o outro. Ele é um número, é uma coisa que está ali. Entendeu? Não tem essa relação nem médico-paciente, nem médico com médico. Nem médico com médico. Não existe essa relação mais. A relação se perdeu aí, se perdeu algum laço. Algo que era chamado de ética desapareceu. Foi retirado. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo também. Eu fui no hospital para ser atendido no atendimento de uma dor precordial, que afinal não era nada. Eu quando entrei, cheguei no procardíaco, certo? Eu vou dar o nome do hospital, porque é um nível muito bom do procardíaco. Fui lá operado, adoro o procardíaco. Eu fui atendido por um enfermeiro. Primeiro que me tirou a pressão, deu data do meu nome, pressão, oxigênio, temperatura, qual é a queixa. Aí mandou um papelzinho, aí fui para outra sala onde fui recebido pela médica, que olhou para mim e falou assim: tudo bem, já tenho todos os seus dados aqui. Eu sou dor no pulmão, né? Então, um minuto. Pegou, escutou meu pulmão, falou: então não, vamos. Antigamente a gente mandava fazer o raio-x, né? Falou: fazer a tomografia, sangue, ressonância magnética, não sei o que, até já. A relação médico-paciente foi nula, zero. Nula, zero, acabou. Né? Até que foi acabada. Estou falando isso só como prólogo de dois recentes incidentes que aconteceram comigo. Então, vamos buscar, vou introduzir, que eu acho, a semelhança entre o processo criativo e o processo curativo. Né? O médico, né, acima de tudo, e sempre teve e sempre terá um grande poder sobre o outro. Né? E esse poder é que você faz você poder dialogar com a alma do próximo, você poder curar a alma. Nem curar, que na história está tirar a dor, retirar a dor, seja ela qual for a dor, né, do próximo. Né? Então, esse diálogo é fundamental. E o médico tinha inteiro poder sobre o paciente, né? Desde sempre. Então, antigamente, escutava história, não sei o quê, aí ia para aquela coisa: tira a roupa, por favor. Naquele instante que o outro tirar a roupa, ele dominava completamente o outro ser humano, né? E podia dali sacar, né? Tirar a cerne da patologia, né? Que normalmente os pacientes nos contam os diagnósticos, nos contam os problemas, né? De onde se conclui desde sempre, que aí agora é uma coisa que se perdeu, onde a clínica é soberana. A clínica é soberana, apesar das novas tecnologias, dos novos aparelhos, das novas que for. Porque se nós ficarmos prisioneiros desses aparelhos, dessas coisas todas, o que vai acontecer? As máquinas fazem isso bem melhor que a gente. Então, melhor. Eu esqueci de pegar o meu eletrocardiograma, o meu último, faz a gentileza. Meu assistente para me ajudar. Eu me esqueço uma coisa, mas meu último eletrocardiograma, eu queria ver, que a clínica é soberana, porque as máquinas estão cada vez mais idiotas possível.
Eu vou contar a história desse eletrocardiograma. Não precisa ninguém entender que seja o eletrocardiograma. Isso é um eletrocardiograma, por acaso, normal, e é meu elétrico. Eu estava no hospital, meu elétrico. E depois nós vamos dar o diagnóstico, vou dar o diagnóstico de eletrocardiograma normal. O diagnóstico feito por uma máquina, evidentemente, não é um ser humano. Então, vamos começar com a conferência. O que eu quis saber que essa clínica tuberana, vamos buscar uma coisa que é o processo criativo, quais são as qualidades do processo criativo. Eu criando, escrevendo, o processo criativo. Primeiro, a concentração é fundamental. Segundo, são momentos importantes. Eu estou concentrado aqui falando para os senhores e para as senhoras. Então, doutores e doutoras, concentração. Segundo, a memória, importantíssima memória, um ato criativo. Terceiro, talento. Precisa ter talento. Quarto, ele contou a autoconfiança. Quando eu escrevo, eu sou do comparato, eu sou William Shakespeare. É a autoconfiança que faz a gente ter o chamado fé. Que não é a fé no sentido místico, mas na fé do você está fazendo o melhor de si mesmo, usando as melhores vibrações, buscando as melhores soluções para aquele ser humano. E último, a inspiração. Então, vamos lá, a concentração, ele disse sobre o ato criativo. Concentração, memória, talento, autoconfiança e inspiração. Então, são esses 5 fundamentais para criar. Então, vamos agora comparar com os 5 para curar. Não é? O reverso disso. Então, existem 2 tipos de concentração. A chamada concentração total e imediata, quer dizer, o indivíduo chega, assim, se concentra no paciente, e dele não tira o foco. Né? Chamada imediata, também eu escrevo imediato e completo, posso fazer uma crônica imediato e completo. Com aquele intervalo, eu mesmo, vou tomar um cafezinho agora, entendeu? Com intervalos, dá espaços, abre uns buracos, desfoca e foca. É mais lenta, mais com intervalos. E a pergunta agora qual é a melhor? E antes de responder essa pergunta, eu vou fazer uma pequena digressão para explicar os termos acima. Quer dizer, você veja bem, a primeira era chamada anglo-europeia e a segunda era chamada hindu-islâmica. Quer dizer, veja as diferenças, né? O distraído e o concentrado. E qual é o resultado disso? Não importa. Entendeu? Não importa. Importa qual é a sua. O resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Então, depois de escrever, eu esqueço tudo. Né? Claro que, senão, a mente vai ficar cheia de personagens que voam, né? Tomo um café. Tem dias que eu sou total e completo, tem dias que eu sou intervalo. Em medicina também acontece. Você atende o doente, você está no repouso de um pronto-socorro, você atendeu aquele doente, não sabe muito bem o que é, mas deixa quieto, repousa ele, e você vai buscar alguma coisa para ler, você pergunta a um colega, ou você tira uma dúvida, etc. Você caminha, mas fica com aquele paciente lá para voltar depois. Então, tem esses 2 tipos de concentração, né? E que são similares. Elas têm uma correspondência entre o criar, a arte criativa, e esse ato médico. Né? O segundo é a memória, ele falou.
no ato de criar, a gente precisa ler muito. A gente lê muito, a gente vê muito filme, a gente busca citações, por aí vamos. No ato médio, você tem que ter conhecimento, tem que estudar, tem que consultar os colegas, tem que estar por dentro dos congressos, escutando o dia a dia para melhorar. Então, de novo, a memória, né, é super importante para nós termos o chamado conhecimento. Né? E, atualmente, tem a inteligência artificial, que ela pode ser usada de dois modos, no meu ponto de vista. Dois modos. Isso é um conceito que, por acaso, eu comecei a tirar dentro da reunião. Meu novo livro que saiu na Inglaterra, nos Estados Unidos, em inglês, esse livro, ele fala sobre inteligência artificial. E ele fala sobre inteligência artificial, e ele fala que e eu falo, né, que ela pode ser um pulo para frente. Você lê aquilo que ele te dá e você contesta algum, pergunta outro, sabe? Tem uma visão mais profunda do que está escrito, você tira ele melhor, mas também retira alguma coisa, ou então você copia aquilo e você não deu um salto para frente, você deu um pulo para trás, você copiou o que a máquina fez, entendeu? E então, fechando essa digressão, voltamos ao que estávamos falando da memória, entendeu? E a memória é terrível. Então, eu tive, voltando ao eletrocardiograma, que eu prometi que ia falar, esse eletro fala que ritmo sinusal, está tudo bem, mas aqui vocês não vão ler, né? Mas, enfim, infarto anterior do miocárdio, provavelmente recente. Infarto agudo. E esse outro, infarto, alargamento, base, não sei o que anterior, miocárdio, que também é processo angina. E são eletrocardiogramas perfeitamente normais. E esses diagnósticos foram lidos pelos médicos. Olha, vamos fazer um raio-x, você vai precisar, talvez, ir para o CTI. Mas, por quê? Entendeu? Como você vai acreditar numa coisa dessas? Entendeu? Isso é um absurdo. Deixa eu ver o elétrico, isso é normal. Entendeu? E aí fizeram um raio-x, não, mas tem que... Eu falei, não, vamos chamar o Lápis Silva, o pneumologista, meu amigo, Lápis chegou lá, não, esse é o pulmão do Doc, deixa quieto, não tem nada. Eu falei, fazem um eco, cardíaco, fazem um eco. A moça fez o eco, falou, isso está ótimo. Como é que foi ter infarto, meu cara? Aí depois, rapaz, eu não mexi na máquina e pus o resultado do outro exame, do anterior, entendeu? E aí o computador leu foi o anterior, mas ele na verdade, deu o seu. Foi um pequeno problema. Isso ia causar uma confusão danada se eu não fosse cardiologista do paciente. Quer dizer, não estava infartado, ia receber doses de bisulfato de sódio, doses de vasodilatadores, entendeu? Nenhuma necessidade nenhuma, e ainda mais ir para o CTI, entendeu? Então, voltando à memória, né? E agora a terceira parte, então, cuidado, eu falei essa digressão, mas tem que tomar cuidado com o que eu falei. Eles podem ser muito interessantes, como podem ser muito, 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 muito maléficos ao mesmo tempo. E o talento, a terceira parte que foi o talento. Na criação, é a capacidade científica. A resposta, a pergunta é a resposta. Na medicina, é a capacidade diagnóstica e prognóstica.
Não é? Esse daí é da medicina, é o talento para chegar a isso o mais rapidamente possível. Mas devemos crer que nosso. Isso a gente aprende também, precisa ser desenvolvido, precisa ser exercitado, precisa ser ensinado às novas gerações, não é? E dizem, né, naquelas brincadeiras, que é uma necessidade que nasce na cabeça, né, que é uma dedicação, é no coração, né, aquela paixão, né, para fazer aquilo, para ser um cirurgião de renome, para ser um clínico excelente, né? É no bolso, né, uma necessidade, né, do dinheiro, necessidade de crescer naquilo para se alimentar, ou alimentar os seus. E na criação tem o chamado teste de sofá, todo mundo já sabe o que é, né? É o chamado teste de sofá. Você ficar bem com o professor, com o diretor, lá para você, as atrizes fazem o teste de sofá, altamente uma coisa altamente repudiada pelo feminismo e com toda a razão. Então, mas, de toda forma, qualquer pessoa, seja homem ou mulher, que vende o seu sexo com o objetivo de alguma coisa. Então, entra o processo da sedução. Né? E aí eu vou contar uma história sobre essa parte que eu acabei de falar, que eu estou falando, que é o talento. Doc, só um instantinho. Eu vou pedir, eu acredito que tem alguém com o microfone ligado. Queria pedir para desligar. Obrigado, Doc. Só para dar um pedido aqui, que alguém estava com o microfone ligado. Pois não, e agora? Melhorou? 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 Acho que sim, melhorou. Beleza, ok. Então, eu me lembro que eu estava de plantão, de internato de plantão, no pronto-socorro, e chegou uma menina de 12 anos, vai falar, está 3 dias com dor de cabeça, já estou com muito dor de cabeça. Aí eu falei, não, mas que dor de cabeça tal, o pescoço, não sei o quê, foi uma coisa rápida. Aí ela falou, ela tem uns problemas, na família tem sempre pressão alta, eu nem tinha pressão, mas estouram umas coisas na cabeça, não sei o quê. Aí, antes que fosse tirar a pressão, começar o exame físico, eu lá escrevi aneurisma cerebral roto, prognóstico morte. E mandei fazer o resto das coisas, terminei o exame, mas já tinha dado o diagnóstico, prognóstico. Eu fiquei muito feliz com isso tudo. E eu fui na sala dos médicos e falei isso. Comentei. E é bom, né, a gente aprender na vida, ter umas lições. Né? O chefe do plantão falou assim, olha, você pode ter sido excelente como uma pessoa que dá diagnóstico, mas você não teve nenhuma ideia do que seu diagnóstico vai ocasionar naquela família, aquelas pessoas, aquela menina de 12 anos que vai ser ceifada assim, da vida, né? E você está feliz porque você foi o anjo do mal que descobriu que seria a causa da morte. E então eu fiquei pensando, realmente é uma coisa muito, muito curiosa. Eu agora tive exemplo, eu tive Covid, mas eu estava internado no hospital, eu tive Covid, e o médico veio me falar, foi super delicado, ele foi conversando comigo, até chegar a hora, já está com Covid, mas não tem problema nenhum, a Covid é passageira. E outro médico do outro hospital chegou para mim e falou, olha, o seu pulmão está cerrado. Eu falei, como? Quer dizer isso? O pulmão está ferrado, entendeu? Então, então, a gente tem que ter esse comportamento, voltando ao que a gente está dizendo desde o início, né?
a relação médico-paciente é fundamental, é fundamental. E vamos para a autoconfiança. A autoconfiança que devemos ter na criatividade, fazendo aí aquele negócio que estou imbuído de que eu estou fazendo o melhor. Eu estou concentrado aqui, escrevendo como se fosse William Shakespeare. E na clínica, no conhecimento, principalmente na emergência, né, você tem que ter a autoconfiança que você está fazendo o melhor de si. O melhor de si. Né? Sem nenhuma dúvida do seu procedimento. Se você tiver dúvidas sobre o seu procedimento, você errou. Você não pode ter dúvida sobre o seu procedimento. Né? Então, autoconhecimento é a fé. Né? É a fé. E que nada. Eu conheci uma pessoa, e é um tipo de operação cerebral chamado Quincy Jones. Ele é um grande músico, etc. Faleceu há pouco, 90 e tantos anos, mas ele teve um aneurisma nos Estados Unidos. E, em vez de, não, deixa morrer, quando eu era garoto de 12 anos, eles resolveram operar, levantaram o cérebro, fizeram o quê? Foram lá e arrumaram, e deu certo. Fizeram uma gambiarra e deu certo. Então, foi chamada Operação Quincy Jones. Depois teve um segundo aneurisma e fizeram a mesma coisa. E, a partir de então, essa técnica cirúrgica, que eu não sei do que se trata, deu certo. Então, é chamada Operação Quincy Jones, no início, né? Sobre as operações que se faziam no aneurisma cerebral. E eu conheci o Quincy Jones com duas cicatrizes aqui, muito curioso. E ele falou comigo, ele confirmou toda a história, né? Mas depois desse momento que eu digo de autoconfiança, né, nós devemos dar um respiro, né, para a gente ver uma certa autocrítica, porque na arte até a gente pode mudar alguma coisa, a gente conserta, mas na medicina, um processo de emergência fica difícil consertar depois. Então, a gente tem que ter essa autoconfiança, tem que vir com um certo respiro, com uma certa espuma de autocrítica. Nos dois casos. Por fim, a inspiração, né? A ideia luminosa, né? Será a ligne donnée por Dieu, a linha dada por Deus. É o começo e o fim de uma história. Tal. Uma mistura entre o Kubla Khan e eu. Nós dois definimos em situações paralelas que são belos e caóticos fragmentos cujos conteúdos flutuam na mente. Então, isso é inspiração. Eu não acredito, aquela inspiração direta, muito rara, não existe aqueles raios divinos, né, que fazem as pessoas terem grandes revelações. Para mim, na medicina, na criação e na criatividade artística e na vida, a inspiração vem como conta-gotas, né? No dia a dia. Quando você está aberto para o assunto, chove na sua horta. Quer dizer, você está aberto, né? Então, esses fragmentos, em momentos que você diz, não, tem aquele instinto, não vou por aqui, vou por esse lado, entendeu? Vou aguardar, vou pensar, vou ficar com o pensamento, não vou concentrar no assunto, vou deixar para o dia seguinte. Então, tudo isso é um grande conjunto, né? E esse tudo é mais ou menos manobrado, né? ou hipnotizado, melhor dizendo, pela inspiração do dia a dia. Escutar os velhos doutores, os sábios, né? Que relatam sempre, e eles sempre nos lembram
todos eles, em qualquer religião e em qualquer especialidade, que sempre cuidado, trate o elo mais fraco desse relacionamento é o paciente. Então, você tem muito mais poder, porque senão a máquina vai ficar no seu lugar. A máquina vai tomar o seu lugar, não vai precisar. Então, a inspiração está muito intimamente ligada com a experiência diária do exercício da medicina, com todos essas 5 estrelas, brilhando em torno do médico. Entendeu? Na arte de imaginar, como no meu caso, na arte de imaginar, existem mais semelhanças entre o processo criativo e o curativo. Isso é somente uma questão de semântica, porque ambos os processos são muito parecidos. E quais são eles? A concentração, a memória, o talento, né? A autoconfiança, né? E a inspiração, né? Que é a alma invisível, né? Se possuirmos esses 5 elementos profissionais competentes, talvez a humanidade caminhasse para um futuro mais próximo, mais próspero, em todos os sentidos. Como está agora, não dá para aguentar. Entendeu? Bem, era isso que eu queria falar, e agradeço ao professor Rosete, e estou aberto para perguntas. Doc, muito bom, excelente. Acho que superou as expectativas, né? Não que a gente tivesse mais expectativas, tinha excelente. Mas acho que você sintetizou muito bem e deu casos clínicos práticos, inclusive o seu, né? E você colocou muito bem, no meu entender, que o médico perdeu muito o protagonismo, né? O médico, como você falou muito bem, ele tem uma ascendência nesse processo curativo. Então, ele tem que receber o paciente, ele tem que utilizar toda a sua ciência e arte para tentar dar um bom resultado para a dor que o paciente apresenta. Como você bem disse, a dor, às vezes, não é nem uma dor física, né? Mas temos que descobrir qual é e apresentar. E não aceitarmos sermos parte de um algoritmo, quer dizer, uma pequena peça de uma engrenagem, que é como você descreveu, né? Você chegou lá, alguém tirou sua pressão, que não era médico, mandou para uma outra sala para o médico que nem te olhou, que vai lá, puxa um exame que vem errado, ele acredita naquilo e segue um algoritmo, manda para o CTI e tal, aí você cai eu chamo da malha médica, cai na malha médica e você não consegue mais se desenrolar daquilo, porque ninguém raciocinou ali no meio do caminho, entendeu? Ninguém questionou, né? Ninguém questionou e a coisa ficou desse jeito, né? Você falou que a clínica é soberana. Muitos hoje dizem que a imagem é soberana, né? Que a imagem é soberana, como se o raciocínio não precedesse a imagem. Daí a imagem do seu eletrocardiograma errado, né? A imagem tem que ter conteúdo, né? Tem que saber lida, né? Pois é. Então, excelente, está aberto aí para perguntas e comentários. Vamos lá, Marco Antônio. Eu adorei, viu, Doc Comparato. Eu sempre... A gente tem aquele feeling, e é bom a gente ficar velho, porque a gente geralmente não erra, né? Eu falei, quando um dia eu contactei o Luiz Felipe, nosso Comparato, pelo LinkedIn, e aí ele me respondeu, e nós trocamos os nossos celulares, e aí veio esse convite que eu me sinto extremamente honrado e feliz de estar aqui contigo, viu, Luiz Felipe? Já te falei isso aquele dia, né? É um prazer enorme, gostaria muito de lhe encontrar pessoalmente no Rio ou aqui em Porto Alegre. Mas, de qualquer maneira, a gente tem nossa impressão sua
é que você é exatamente esse médico que você é, mas também é um grande escritor, porque pegar aquele livro, por exemplo, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, e colocar 100 atores, né, do nível que você pôs ali, como roteirista dessa minissérie importante, né, com José Lilgói, dirigido por Paulo José, Glória Pires, Tarcísio Meira, né, Lima Duarte. Eu vou te falar, é ter autoconfiança mesmo. Eu queria que você me falasse um pouco desse peito, que, aliás, eu acho que os baixinhos, me desculpe aqui o Luiz Felipe Júdice Leal, ali, com seus 1,90 m, o meu grande tutor, Marolavo de Souza Verani, doutor Raimundo Dias Canel, mas nós baixinhos somos muito ousados, somos muito, digamos, metidos. Então, me conta como é que você teve peito de colocar isso nessa mídia enorme. De onde você teve tanta coragem, Luiz Felipe? Me conta aí. Eu vou contar uma coisa. Foi muito difícil essa escalação, é muito mais difícil a relação com Paulo José, mas fica atrás dos bastidores. Mas ele realmente tinha feito um elenco rio-grandense, todos do Rio Grande do Sul, falando gaúchês. E aí, quando vieram as primeiras fitas, os primeiros testes, né, que a gente assiste, eu fui assistir com o Boni, e a gente olhou aquilo e falou, mas o que é isso? Eu não estou entendendo nada que as pessoas estão falando. Falando gaúchês, eu falei, o Boni era o seguinte, não eram gaúchos, eles não eram gaúchos, eles se tornaram gaúchos. Eles são paulistas que desceram de carroça até lá embaixo. Então, não existia o Rio Grande do Sul. A partir deles é que o Rio Grande do Sul. Eles eram... Não consigo aumentar o volume. E eles não tinham sotaque. Não está aumentando. E eu falei, e se a gente ficar com essas pessoas desconhecidas, esses grandes vão ficar desidratados. Aí ele falou, eu vou chamar o Star System. Então, vamos chamar o Star System para cá. E aí chegou o Capitão Rodrigo. O Capitão Rodrigo, no original, tinha 23 anos. 23 anos. Ele chamou o Paulo José. Eu vou mandar para o Tarcísio Meira ler e amanhã volta. Então, levaram, o Tarcísio Meira leu e voltou no dia seguinte para a reunião às 11 horas. Falei, olha, o personagem é fantástico, adorei, pô. Está ótimo, mas ele tem 23, eu tenho 43. Aí o Boni falou, pô, mas uma razão, você já passou pela idade, você já sabe como é que se comporta, você vai fazer. E ele fez brilhantemente, e essa série foi muito importante na minha vida, não só por abrir pela primeira vez, foi no festejo da Globo, que atualmente nem falam nisso, nem citado. Eu fui a primeira séries, foram minhas, primeiras minisséries foram minhas, né? E eu fiz, foi não sei quantos anos da Rede Globo, comemoração, não sei quantos anos da Rede Globo, abriu com o Tempo do Vento. E aí, recebi o Coral Negro, que está aqui atrás. O Coral Negro, do Festival de Havana, Cuba, que é um prêmio importante na época, um prêmio importantíssimo em toda a América Latina, né? Enfim, até na Espanha, e era o Coral Negro. Então, eu ganhei o Coral Negro e era presidente do júri o Gabriel Garcia Marques. E ele falou assim, eu vou trabalhar com esse rapaz que fez a adaptação, porque eu me baseei... Depois você conversa com ele, quando eu fui trabalhar com ele, ele me contou isso. Ele falou que ele se baseou em 3 livros para escrever em 100 anos de solidão. Foi O Tempo e o Vento, como é que é? Aquele
As Mil e Uma Noites e Kafka. Ah, pode virar barata? Pode virar barata? Pode entrar uma história dentro de outra história? Ah, tá. E o Tempo e o Vento também. Meu Tempo e o Vento é tudo mexido em tempo. Eu pus uma certa ordem cronológica, mas realmente o livro ele é todo vai volta para casa, da casa vai para trás, o livro é todo, ele tem todo um balanceado muito, muito moderno para a época, né? Até hoje moderno, né? É imprescindível essa leitura obrigatória, mas então ele ficou apaixonado, então falou, então eu vou trabalhar com você, porque você escreveu a adaptação do Tempo e o Vento. Eu te dei o prêmio. Entendeu? Por uma razão, porque ele se inspirou no livro. A importância do livro, a importância de uma obra literária, né? Da força do Érico Veríssimo. Né? E ele nunca fez a Academia Brasileira de Letras, nem morou entre Rio e São Paulo. Do Rio Grande do Sul. Bom lembrar essa história, Marcos, como sempre, bom lembrar. Tá. E outra coisa que eu queria muito te ouvir, mesmo, é o seguinte, né? Eu respeito profundamente as amizades. Eu acho que o que a gente leva da vida são os convívios com os amigos da gente, né? Aquelas pessoas que foram nossos tutores, e eu acho isso fundamental. Então, ali na sua vida, você conviveu com uma pessoa que talvez seja o maior escritor das Américas, não apenas porque ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura na Colômbia, mas pela criatividade dele, né, que é o Gabriel Garcia Marques, né? E você conviveu bastante com ele, né? Você podia nos dar o que foi esse período seu com o Gabriel Garcia Marques, o Gabo? O Gabo, né? Não, é difícil, em poucas linhas, reduzir, né, uma eternidade, assim, como um relacionamento que mudou minha vida, né, em vários aspectos. Me mandou aqui para a Europa. Eu trabalhei com ele de Moscou a Universidade do México, pensando em Barcelona, indo por todos os lugares. Tinha vários apartamentos, mudava de lugar e eu ia atrás dele igual uma ostra, né? A rocha. Enfim, enfim, ele é um homem excepcional, muito, muito interessante. E conhecia profundamente, ele tinha uma imaginação assim, excepcional, mas ele não sabia escrever roteiros. Na minha concepção, todos os filmes dele, nenhum deu certo, porque ele meteu a mão no filme, entendeu? Gabriel, você é ótimo, mas você é péssimo, entendeu? Você é um horror de um Cristo. Porque vamos supor que qualquer pessoa normal tem uma cena. O protagonista, como ele gosta bem citou, né, que o médico está perdendo o protagonismo, né, o Zé foi lá no ponto, né, onde está o protagonista dessa história, né? Então, você está o protagonista conversando assim, com o antagonista numa mesa, os dois conversando. Então, a cena é essa, e tem um garçom servindo cachaça, ou servindo tequila, ou seja, e aí essa é a cena, presta atenção, essa é a cena. Então, vamos fazer o que eles estão falando. Aí o Gabo falou, olha, o garçom é vesgo. A mãe do garçom era uma mulher indígena, de uma tribo peruana antiga, e ela era vidente. E eu falava, e o que eu tenho com isso? O que o espectador tem a ver com isso? O protagonista, o antagonista, e o cara,
põe uma mulher servindo, dá igual, sabe? Não, ele está atrás, está cenário, não importa, mas ele ia, pegava umas coisas e ia embora. Falava, você tem razão, vamos voltar para a mesa. Voltamos para a mesa. Entendeu? Então, todo o tempo, ele escapulia de uma forma, ele voava, qualquer palavrinha ou qualquer imagem, ele já voava de uma forma estranha. Às vezes até fora de propósito, mas você falava, pô, mas afinal Gabriel Garcia Marques, né? Por isso que é Gabriel, porque qualquer coisa para ele é motivo de uma história, de uma invenção, de alguma coisa, né? E ele vivia outra coisa com um caderninho que ele anotava. Agora eu ando com um cadernão, eu ando mais com um cadernão para assinar, para escrever tudo, porque as ideias são muito fugazes, né? Os momentos de você para um pensamento, eles são rápidos e atualmente cada vez mais são linhas muito pequenas. Não tem que lembrar disso. Esse é assunto, entendeu? Eu escrevo aforismo, agora estou preparando um livro. Então, tudo tem que estar lá anotado. Ele andava com, sabe, estava na piscina, falou, um momento. Aí subia lá em cima, escrevia um negócio e voltava, entendeu? Era curioso, era curioso. Isso ele me ensinou. Está sempre com as antenas ligadas, né? Porque os pensamentos são fugazes. E uma terceira coisa que eu gostava dele é que ele era um encantamento de contador de histórias, né? Ele contava as histórias com um encanto, com um verdadeiro talento, né? E eu tive uma experiência também muito curiosa com ele, porque nós morávamos em Cuba, assim, 2 apartamentos, mas eram porta com porta, então a porta dele era aberta e minha porta era aberta. Então, à noite, ele ficava até tarde no escritório dele. Depois que ele faleceu, eu fiquei hospedado no apartamento dele, porque uma coisa muito, para mim, me pareceu um pouco estranho. Eu tive um pouco mórbido, um pouco saudoso, tudo. E ele tinha um escritório todo branco, muito bonito, e ele vivia escrevendo lá à noite. E eu toda noite ia lá me despedir. Eles trabalhavam e tal, para me despedir, dar uma boa noite para ele. Ele estava sempre lá no quarto, certo? No escritório. E ele virava para mim e falou assim, olha, aí eu veja o que eu escrevi, e lia para mim, entendeu? Lia para mim. É bonito, legal, está ótimo. E eu falei, um dia eu perguntei qual é o título desse livro. Ele falou assim, Amor no Tempo de Cólera. Eu falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa. Amor é uma coisa sublime. Cólera é um horror. Você já viu cólera? É uma coisa horrorosa. Esse título dele está completamente desequilibrado. Amor no tempo de cólera. As pessoas com cólera, amor, não faz sentido isso. Né? Isso não faz sentido. Ele falou, pois é, a minha mulher disse a mesma coisa sobre 100 anos de solidão. Eu pensou, 100 reais, se ninguém vai comprar um livro de 500 e tantas folhas chamado 100 anos de solidão. Realmente é um disparate esse título. Eu ganhei um prêmio Nobel com esse título, entendeu? Aí ele falou, e eu vou mandar esse livro para você vai ser o primeiro a ler esse livro, depois dizer o que você acha. E realmente, 100 anos, um ano depois, eu recebo no Rio de Janeiro um livro, tal, não sei o quê. Eu li, chegou numa tarde para o DHL, um livro dedicado, eu abri esse livro, era o Senhor da Solidão, li, achei maravilhoso, era a Montanha do Cano, maravilhoso, eu sei, naquele tempo eu tinha o horário dele, eu sabia o horário dele, estava no México, tal hora, aí eu liguei, que ele sei lá, acordei 5h30 da manhã para trabalhar, 5 horas da manhã, ele dorme cedo, ele dorme 10 horas, ele já ia dormir. Não era muito notívago, não, mas ele era muito matutino. A hora que ele tinha era essa madrugada. Porque depois de 8 horas, 9 horas, 10 horas, começava a vir de todo mundo notícias, coisas, ele não parava. Ou então ele trabalhava comigo, né, no roteiro. Então, veio
E eu liguei para ele e falei, olha, esse livro é maravilhoso, não sei o quê. Ele falou assim, você não sabe o medo que você... E aí, voltando ao Rosélio, o protagonista, o medo que você me deu ao dizer que o livro era mau título, porque foi o livro logo que eu escrevi o Prêmio Nobel de Literatura. Agora, imagine, se dissesse que esse livro era ruim, eu seria aquele Prêmio Nobel de Literatura de um livro só. Então, foi muito bonito isso. São 3 histórias que você me fez aqui lembrar e que foram lições da vida e um retrato do Gabriel Garcia Marques. E aproveito assim, esse momento, já que já se passaram a hora, agora já se passou muito tempo, de agradecer os senhores todos. Mas Doc, ainda tem uma perguntinha aqui. Ainda temos um tempinho, 8h29. Acaba 8h30. O Benito está perguntando aqui como é que você vê, porque nos últimos 5 anos, 7 anos, abriram-se centenas de faculdades de medicina no país. Então, escalou o número de médicos, houve uma massificação grande de médicos, e a preocupação de todos é ter uma desumanização da relação médico-paciente. Você tem alguma opinião sobre isso? Olha, realmente não, eu até não tenho opinião. Tudo nós temos que ter uma opinião, a primeira visão. Mas eu tenho um conhecimento muito vago desse assunto. Eu não posso ter uma opinião criteriosa sobre esse tema, né? Mas, em todo caso, eu acho que... eu sempre achava demasiado o número de faculdades de medicina, porque eu me lembro com o CTI, o Serviço de Estado, eram 2 médicos, 4 enfermeiras e 8 assistentes de enfermagem, e dominávamos o CTI, uma unidade inteira, inteiro de 20 leitos. Quer dizer, um médico precisa de várias enfermeiras, e assim vai adiante. A hierarquia é essa. Quer dizer, na Inglaterra, médico não dá nem injeção, né? Ele fica na coisa da mesa e fala, isso, ele é doctor, entendeu? Ele é doctor. O cirurgião é mister, porque o cirurgião fura, corta. Ele não fura, não corta. Ele só dá remédios, ele dá pozinhos, dá pílulas, ele dá venenos, o que seja, entendeu? Porção mágica. Mas ele é doctor e o outro é mister. Então, realmente, no Brasil, precisamos ter muita enfermagem, escolas de enfermagem. Aquele que sai do antigo ginásio já faz 3 anos de assistência de enfermagem, entendeu? E esse é o batalhão, essa é a pirâmide normal, entendeu? Então, quanto mais médicos, não vai aumentar, não vai melhorar a saúde. De separar os médicos, sim, em vários lugares, em várias localidades, etc. Em vez disso, eu penso assim, em vez do cara pagar, o governo pagar, o cara fazer uma dívida com o governo para fazer faculdade, às vezes é diferente. Eu acho que o governo fala, não, eu pago a faculdade para você, você faz a faculdade, né, particular, para fazer, você faz, e depois você me dá 2 anos que eu vou te mandar lá para Manaus para fazer um estágio lá, 2 anos como médico de família, né? Eu pago tudo direitinho, etc. Investir nisso. Eu também acho isso. E não é mais faculdade de medicina, você desculpa, vai ser até uma posição reacionária. Eu não acho que mais faculdade de medicina vai melhorar a medicina, não. Eu acho que melhores faculdades de medicina é que vão melhorar a qualidade médica no Brasil, que é muito boa, ou era muito boa, não sei, mas que era muito boa. Eu cheguei na Inglaterra, quando olhei para o CTI deles, era uma pobreza total e completa.
e estava no National Heart Hospital, entendeu? A doutora Jane, a minha chamada doutora Jane tinha 9 leitos, ou 12 leitos, diferente do Brasil, diferente da relação médico-paciente e da quantidade de pacientes que a gente trata aqui, entendeu? Então, eu não acho que mais médicos vão melhorar. Eu acho que melhores médicos vão melhorar e mais enfermagem, muito mais assistência de enfermagem. Se cria um elo melhor nessa cadeia, se faz esse exército, né, triangular, que é o que funciona, é o que deve ser. Né? Eu falei besteira? Não sei. Perfeito. Não, eu também tenho concordância plena com essa ideia, entendeu? Tenho concordância plena com essa ideia. E vi aqui o Santini, me lembrei de uma coisa que você falou. O Santini e eu tínhamos um professor, que aliás foi professor de vários de nossos aqui, do Márcio Malta, do Luiz Felipe Júdice, né? E ele dizia que a pessoa não podia ter temor reverencial. Então, se tivesse, porque o Marco Antônio no início falou, poxa, mas você trabalhou no Gabriel Garcia Marques e tal, eles não te intimidavam? Não, não me intimidaram, porque você não tinha temor reverencial, né? Não te intimidaram. E outra coisa interessante que você falou do Quincy Jones e da literatura, né? O que é uma peça de literatura? Ela pode realmente vir a produzir filmes, novelas, roteiros, né? Então, uma boa peça de literatura é uma coisa fantástica mesmo. E no caso do Quincy Jones, tem uma série muito boa que é relatada pelo próprio Quincy Jones, né? Quem quiser ver, está aí, não sei se é Netflix, mas está aí no streaming, é fácil ver, né? Bem, alguém mais quer fazer alguma pergunta ou comentário sobre a excelente palestra que nós tivemos hoje aqui? Essa manhã importante aqui, sabe, Doc, é que a gente faz uma coisa informal, né? Então, fica um papo mesmo, né? Normalmente não é assim. Normalmente é uma apresentação de casos médicos ou discussão de um assunto médico. Mas, de vez em quando, eu pessoalmente gosto de fazer essas reflexões, porque, como você começou dizendo muito bem, o ser humano não te estranha, nada é estranho no ser humano, né? E realmente a gente tem que questionar, porque as coisas estão caminhando de forma estranha, numa época estranha também, a época que a gente viveu assim do pós-guerra, né? Dos baby boomers, né? Então essa época acabou. Agora nós estamos enfrentando águas mais turvas, ou mais encapeladas. Então a gente tem que ir se situando de novas formas e raciocinando, refletindo com isso. Mas eu queria saber se tem mais alguém que queira fazer algum comentário. Eu tenho mais uma coisa, eu tenho que fazer um comercial aqui. Eu gostaria de fazer um comercial rapidíssimo. É do meu livro Os Filhos para os Netos, o livro do Comparato em português, que é da criação do roteiro, entendeu? Tem em espanhol, olha aqui no espanhol, o tamanho do livro em espanhol que saiu na Espanha é enorme. E agora eu saio nos Estados Unidos também. É o primeiro dramaturgo. Que beleza, Doc. Quando na Amazon. As 3 línguas mais importantes do mundo. Eu estou muito feliz de ter alcançado, né? Foi um esforço enorme para chegar a essa posição. Não é fácil. Imagino. É fácil. Imagino. Tem que levantar cedo, como diz o Gabriel Garcia Marques. Eu estava explicando para minha filha, perguntou, por que papai você tem esse calo aqui? Eu falei, esse cara é de segurar o lápis e de escrever, minha filha. Lápis? Mas não digita, não. Lápis ou caneta. Lápis. Eu não sei digitar. Me irrita. Não, e não é caneta, não, é lápis, né? Tem que ser lápis. Aí eu posso apagar. Eu não saí da 5ª série, cara. Eu não saí da 4ª série primária. Eu estou lá de calças curtas escrevendo. Perfeito. Você vê que
não precisa de tanta tecnologia para fazer uma boa obra, né? Olha, e também dizer que meu site, que está em construção, é www.colmeia, com M, você sabe, é Colmeia, pode escrever para você. Me manda depois que eu vou botar nos sites. Pagar no final e docomparato, www.docomparato.com. Me manda que eu vou divulgar nos sites que eu divulguei a palestra, porque aí alguém querendo, né? Você gravou essa palestra, não gravou? Gravou? Você gravou? Gravei, está aqui. Eu mesmo gravo. Eu mesmo gravo. Então eu vi que a palestra foi gravada e vai ficar disponível no YouTube da Associação Médica. Ótimo, ótimo. Quando tiver a gravação, eu mando para você. Aí você manda para quem quiser. Tá? Manda uma cópia, porque várias pessoas perguntaram. Isso. Vai ter, ficou gravado ali. Luiz Alberto Pires, vários colegas, mas às 7 horas da manhã, mas realmente, Rio de Janeiro não é uma cidade, né? É um balneário. Balneário? Balneário, pode voltar. Não, é um balneário. Rio de Janeiro? É Rio de Janeiro que você está falando? Não, é uma brincadeira, porque as pessoas acham 7 horas. Cedíssimo, né? Cedíssimo. Sim, um balneário criativo, né? Que os artistas preferem ficar por aqui. Tá certo. Mas, Doc, olha, muito bom, foi excelente. Eu quero agradecer muito a presença de todos. Nós, de vez em quando, vamos fazer uma, assim, mais filosófica, mas a nossa próxima palestra é mais objetiva sobre aneurisma de aorta abdominal. Então, mas depois teremos uma sobre telemedicina que eu vou te convidar também, viu, Doc? Porque eu acho que é um assunto muito momentoso, né? Telemedicina, ela veio para ficar e eu acho que vai ser um assunto importantíssimo. Por isso que a gente diz melhores médicos do que mais médicos, né? Sim. Melhores médicos do que mais médicos, com certeza. Olha, muito, muito obrigado a todos. Doc, muito, muito obrigado. Marco Antônio, obrigado pela dica. Muito honrado de estar aqui, muito honrado, muito honrado.